Doenças cerebrais incluem uma vasta gama de condições que afetam o cérebro e o sistema nervoso central. Essas doenças podem variar de uma simples enxaqueca a condições graves, como a doença de Alzheimer, acidente vascular cerebral e tumores cerebrais. Essas doenças afetam a vida do paciente de várias maneiras, afetando seus comportamentos, emoções e funções físicas. As doenças cerebrais podem ter um impacto significativo na qualidade de vida do paciente e variar suas condições e perigos. O tratamento pode incluir medicamentos, terapia de comportamento, cirurgia, radioterapia ou quimioterapia, dependendo da condição. É importante prestar atenção aos sintomas e buscar tratamento adequado o mais cedo possível. Para ficar por dentro do assunto, fique aqui conosco no Bendita Hora. É o Dr. Júlio que vai falar sobre doença cerebral, é importante, doenças cerebrais, interessante. Existe uma categoria de doença chamada doenças cerebrais? Isso, é uma grande categoria. O que acontece? O nosso cérebro, padre, é um órgão simples, 1,5 kg em uma pessoa mais ou menos de 80 quilos, né? Então é um órgão bem importante, mas que é pequeno, né? Só que esse órgão controla tudo no nosso corpo, né? Então as doenças neurológicas, as doenças cerebrais são do grupo de doença mais comum que a gente tem. Olha. Por exemplo, enxaqueca é uma das principais causas de ida na emergência. 15% da população tem. E a enxaqueca é um problema no cérebro? No cérebro. Tem 1000 teorias por que a gente tem dor de cabeça. Tem teorias vasculares, por isso que a enxaqueca tem aquela característica pulsátil, né? Tem teorias de neurotransmissor, mas acaba que a gente, mesmo não sabendo ao certo ou 100% o que causa ela, a gente sabe as medicações que acabam controlando. Doutor, e os sintomas dessas doenças cerebrais? Porque eles podem se confundir. Perfeito. As doenças cerebrais, elas têm pequenas classificações. Elas podem ser vasculares. O mais comum que foi citado aí é o AVC. O AVC, isquêmico, né? Eu tenho até um modelo ali pequenininho que a gente vê... Um vaso, é um vaso? Isso, um vaso. O que acontece? Naturalmente, na vida de todo mundo, vão estar surgindo essas plaquinhas de gordura. E elas vão se acumulando. Vão acumular mais rápido se você for obeso, se você tiver diabetes, se você fumar, se você for hipertenso, né? E isso pode obstruir um vaso. E esse vaso obstruído, nosso cérebro, que precisa de 25% de todo o sangue que o coração bombeia, vai para o cérebro. 25%? 25%, órgão tão pequenininho. Vai tudo pro cérebro? Tudo pro cérebro. Por isso que geralmente o cérebro, a parte mais quente e tal, é aqui na cabeça. Isso. O que acontece? O ser humano, diferente dos outros animais, é muito complexo o cérebro. E pra gente pensar, ele precisa de muita energia. Então, como é que chega energia pra gente? Glicose e oxigênio através do sangue. Então, 25%. Então, da mesma forma que chega muito, tem muito vaso. E aí tem um risco maior dos vasos obstruírem. Quando a gente fala de isquemia, a gente pensa o quê? Coração, que também precisa de muita energia para bombear, e o cérebro. Isquemia é a mesma coisa que AVC, doutor? Isso, a isquemia cerebral é o AVC. Antigamente chamava de derrame. Aí muita gente chama, né? Derrame cerebral. Isso. Derrame. É. O derrame não é um termo tão certo porque pensa em AVC hemorrágico. É porque a gente está adiantando. Peraí. Primeira, porque a gente está atropelando os VT do Rodolfo. Ele está pulando ali atrás. O Rodolfo prepara tudo direitinho, os VT. Aí eu e o Dr. Júlio arrebentamos tudo. Traz um baiano e um quase baiano ali, mineiro, não tem jeito. Mineiro e baiano enrola as histórias assim, né? É verdade. Aqui, os tumores cerebrais assustam todo mundo. Todo fala tumor no cérebro, mas